Glória a Deus. Cumprimento a Maria Igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, para mim é motivo de muita alegria estar aqui diante da igreja, trazendo a palavra do Senhor nessa noite. Confesso que quando me foi dado essa oportunidade, eu me preocupei e perguntei: Senhor, o que eu vou falar da tua igreja? Pois não é algo que é bagunçado. As coisas do Senhor é algo muito sério e é o que vamos falar hoje na palavra. Então, rapidamente, eu já peço que os irmãos peguem as suas Bíblias em reverência ao Senhor. Todos fiquem de pé. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, 14, versículo 1. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo nome do Senhor. Amém, irmãos? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Na palavra do Senhor fala: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa palavra ela mexeu muito comigo, porque quando eu parei um pouco para estudar sobre essa palavra, o Senhor me despertou algo na minha vida sobre isso. Hoje vivemos em tempos que é difícil você ver pessoas procurando o aprimoramento ou procurando aprimorar os dons, né? Eu falo aprimorar os dons é buscar mais do reino do Senhor. 1 Coríntios fala 14, versículo 1: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Segui o amor e procurai com zelo. Quando falamos de seguir o amor e procurar com zelo, foi como eu falei no início, as coisas do Senhor é organizada. A igreja do Senhor é algo sério, e quando falamos isso, não é bagunçado. A palavra fala em Eclesiastes 3:1 ao 4: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Quando fala isso, automaticamente a gente já vê que a obra do Senhor ela é muito organizada. Quando falamos que é organizado, é que o Senhor ele espera o melhor de nós. A palavra fala que buscar primeiramente o reino de Deus. Então, quando buscamos primeiramente o reino de Deus, o Senhor ele quer o nosso melhor. O Senhor ele quer que entregamos as primícias. Como falamos às vezes no dízimos, o Senhor ele quer o melhor. Sempre que Ele nos dá, Ele pede só 10% de volta. Mas por que eu trouxe essa palavra dos irmãos? Em 1 Coríntios, versículo 12, também fala que 1 Coríntios 12, primeiro, acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentis, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anatema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor
senão pelo Espírito Santo. Quando vemos essa palavra, ela fala que acerca dos dons espirituais não quer irmãos que sejam ignorantes. Quando falamos dos dons espirituais, são poucos que são entregados dons. E quando falamos de dons, o Senhor, Ele pede para nós não sermos ignorantes. Eu falei, Senhor Jesus, é algo forte, porque hoje mesmo eu estava conversando com um amigo pastor pelo celular, e ele falando para mim, Bom Paulo, hoje é difícil você ver as pessoas, elas se dedicar à obra do Senhor. Hoje é difícil você ver as pessoas querer algo de verdade. E quando vemos isso, a gente se entristece às vezes, porque as pessoas não dão o seu melhor para o Senhor Jesus. E quando dá, ainda de cara feia, eu acho muita graça do meu pastor, porque esses dias maravilhosos. Eu vim, viu? Amém. Não, eu vim. E esses dias eu achei muito engraçado da parte do meu pastor, porque nós mesmos cansados, ele vai lá e fala, ó, faça isso, não olhe de cara feia para mim não, porque senão você vai varrer a rua. Eu falei, amém, Jesus, amém. É difícil você encontrar pessoas que façam algo com amor de verdade, pessoas que entregam o seu melhor para o Senhor. Quando eu vejo isso, eu fico orgulhoso de minha pessoa, quando o Senhor ele me dá esse vigor, quando o Senhor ele coloca no meu coração de querer fazer algo para o reino sem querer algo em troca, e hoje é difícil de você ver isso. Então, meus irmãos, quando vocês for fazer algo, faça com amor. O Espírito Santo ele não quer nada de qualquer jeito. Quando eu falei que eu me preocupei sim de trazer uma palavra para os irmãos, é porque esse aqui é algo sério. Eu levo para a minha vida como algo muito sério. Todos que pegam o microfone desse aqui prestará conta um dia. O Espírito Santo ele não dará dons para quem não devolve o fruto do Espírito a ponto de viver em amor. Quando falamos isso, é uma realidade. Quando você não vive em amor, o Espírito Santo ele não te dará dons. Para você ter dom de profetizar, você tem que sim amar o seu próximo para profetizar sobre a vida da pessoa. Como é que você vai profetizar amor para a vida de uma pessoa se você não ama ela? Como é que você vai profetizar a cura sendo que você não ama o seu irmão? A ponto de se preocupar e falar assim, irmãos, eu estou aqui contigo. Porque é muito fácil você querer falar, ó, Jesus é contigo, mas e você? É com o irmão também? Você se preocupa, você ora, você jejua pela vida do seu irmão? É difícil. Hoje em dia você vê pessoas mesmo que se preocupam com os dons do Espírito Santo. Falo isso porque a caminhada é difícil, irmãos. Confesso que desde o primeiro dia que foi me entregada uma responsabilidade nesta igreja, eu levo muito a sério o que o Senhor colocou no meu coração. Levo a sério porque, sim, um dia eu prestarei conta e vou prestar conta com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus lá no céu. Assim também cada um de nós. Assim também as irmãs da oração, as irmãs que estão na intercessão. Precisamos dessas irmãs. Os irmãos que, mesmo que não possam estar aqui, mas estão em casa orando pela vida uns dos outros, os propósitos da semana em oração e jejum, precisamos dessas pessoas. Quando falamos de intercessão, quando falamos de oração, quando falamos que precisamos uns dos outros, é porque essa é a real igreja. A igreja que o Senhor ele fala, vai uns aos outros. Quando não amamos uns aos outros, não temos como profetizar sobre a vida dos irmãos. Como é que iremos profetizar se não amamos? Então, aleluia. Então, meus amados, essa palavra é uma palavra que mexeu muito com o meu coração. É uma palavra que eu acho que é muito importante. Quando eu vejo Eclesiastes 3:1, 4, volto para ele lá de novo, a palavra do Senhor fala que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou.
Há tempo de matar e há tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Quando falamos que há tempo para todas as coisas, é porque, sim, quando falamos de amor, quando falamos de dons do Espírito Santo, o Senhor, Ele exige o nosso melhor. Se não damos o nosso melhor para o Espírito Santo, nunca teremos os dons. Porque tem muitas pessoas que têm dons para louvar, tem muitas pessoas que têm dons para pregar, dons para tocar. E o principal também, o dom do amor. Se não nos dedicamos, se não entregamos o nosso melhor, o Senhor não dará os dons para as nossas vidas. Não é para qualquer pessoa que o Senhor entrega dons. Falo isso porque eu, pela misericórdia do Senhor, tenho me dado com jovens que estão dedicados a aprender um dom, que é um dom de tocar. Poucas pessoas têm um dom de tocar uma bateria, um violão, um teclado. Isso é dom, irmãos. Sim, você estuda, mas se você não tiver dom, é uma canção vazia. Se você não tiver amor, é algo vazio. Se você não se dedicar ao Senhor, quando eu vejo Eclesiastes 3:1, na palavra fala que há tempo para todas as coisas. Então, se você vem para a igreja e fica com o pensamento lá no mundo, você não ama o Senhor Jesus, você não ama o Espírito Santo. Se na palavra fala que há tempo para todas as coisas, sim, o tempo que você está aqui é o tempo do Espírito Santo, é o tempo que você tem que dedicar ao Senhor. Se você está no seu trabalho, sim, há tempo para todas as coisas. Você está lá para trabalhar. Se você está no seu colégio, na sua faculdade, você está lá para estudar. Mas se você está na igreja, você está na igreja para adorar o nome do Senhor. Quando eu falo isso, irmãos, é porque se trata de amor. Se você não vai para uma faculdade para fazer um curso que você não ama, você não vai para uma faculdade para fazer algo totalmente aleatório. Tudo tem o seu tempo, para todas as coisas tem o seu propósito. Então, sobre a palavra do Senhor, quando falamos que há tempo para todas as coisas, então entregue o seu melhor. Venha para a igreja para entregar o seu melhor, para adorar o Espírito Santo. Esqueça o que está lá no mundo, esqueça o que está lá fora, porque se você está aqui dentro com o pensamento no mundo, você não está em Cristo, você está na carne, e essa é a realidade. Então, quando falamos em 1 Coríntios sobre seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, o Senhor fala: procurai com zelo. Seguir o amor. Se não seguirmos o amor e procurar com zelo os dons, de nada seríamos, ou de nada teria importância toda a nossa correria. Separamos os dias da semana para vir para a igreja. Chegamos na igreja, oramos, escutamos a palavra e vamos para a nossa casa da mesma forma que entramos. Não é o caso de alguns dos irmãos, mas é a realidade da igreja hoje em dia. As pessoas vêm para a casa do Senhor e voltam vazias. Mas por quê? Porque elas não estão ligadas aqui dentro. As pessoas vêm, ficam ligadas no mundo, no celular, nas coisas carnais. Irmãos, quando eu vejo essa palavra, procurar com zelo os dons espirituais, então dedique no seu melhor ao Espírito Santo, à casa do Senhor. Buscar primeiramente o reino de Deus. É uma palavra que eu levo muito para a minha vida, porque depois que eu passei a fazer isso, a minha vida tem mudado totalmente. Eu lembro que há anos atrás, em uma igreja pequena, bem mais pequena do que esta, foi minha primeira pregação. E eu falei sobre o amor. O amor que é o vínculo perfeito, é o elo da perfeição, é o amor. Naquela noite eu lembro que eu tinha uns 8 anos de idade e o Senhor, Ele tocou na minha vida. Eu passei a pregação todinha chorando. Para a primeira pregação eu fui bem, mas foi do fundo do meu coração, foi de todo o meu coração. Aquela pregação foi com todo o amor que eu tinha, porque 4 almas se converteram ao Espírito Santo. 4 almas
se renderam aos pés do Senhor. Pessoas que estavam passando simplesmente em frente à igreja e escutavam a palavra e ficavam lá na porta. E no final da minha pregação, meu pastor, eu falei, tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? E eu me emocionei mais ainda. Porque naquela noite 4 almas se renderam ao Senhor. 4 almas se renderam ao reino dos céus. Isso é bonito de se ver. Porque assim como uma criança, numa igreja ou no colégio, você vai numa igreja, numa EBD, sempre tem o líder dos varões, a tiazinha das crianças, tem o líder dos jovens, a líder das senhoras, e o principal, assim, uma que mexe muito comigo, é a tiazinha das crianças. Por que eu falo isso? Porque as crianças estão ali, às vezes elas não estão nem preocupadas com a palavra, ou o que está sendo ensinado, mas a tiazinha ela fala da palavra e através de desenhos, aí sempre tem aquele desenho mais bonito, aquele que a criança fala assim, ela enche os olhos de querer desenhar, e ela está lá, a tiazinha está explicando sobre a palavra, e no final da palavra ela vai fazer as perguntas. E muitas das vezes as crianças não estão nem preocupadas em dar resposta ou nas perguntas, elas estão preocupadas com o desenho. Não, eu quero dar o meu melhor, eu vou competir com o meu amiguinho aqui porque eu quero aquele desenho. É assim que começamos a trabalhar sobre a busca do Espírito Santo, ou sobre o amor ao reino de Deus. Porque eu vejo que a partir desse momento, onde as crianças estão ali aprendendo sobre a palavra, sobre algo, através de desenhos, é onde elas vão se preocupar em querer se dedicar mais ao Espírito Santo. Através de um desenho, as crianças vão falar, não, Noé, ele levantou a arca, o Senhor abençoou ele e tudo mais e tal. Através de desenho, as pessoas vão começando, as crianças vão começando a ter mais sabedoria sobre a palavra. É assim, quando você começa a trabalhar na mente das pessoas, jovens, senhoras. Eu falo isso, eu dei essa explicação para os irmãos entenderem melhor. Assim é cada um de nós. Todos nós temos um jeito de aprender melhor. Todos nós temos um modo de entender mais ou melhor a palavra. Confesso que quando eu ia escutar a palavra, eu antigamente eu achava que para a gente ser cheio do Espírito Santo tinha que ter pulo, tinha que ter grito, tinha que ter aquele reteté, o pessoal está pulando no mistério. Não, irmãos. Basta você vir para a igreja realmente querendo ser cheio do Espírito Santo. Vir com o coração aberto. Esquece o mundo lá fora. Esquece as coisas carnais. Quando você passa a vir para a casa do Senhor, para buscar primeiramente o reino de Deus, as coisas mudam. O nosso coração ele se abre. Mas primeiramente você tem que liberar. Quando o Senhor fala, eu estou aqui, preciso que você abra a porta do seu coração. Ele não vai entrar sem a sua permissão, irmãos. Da mesma forma que o Senhor fala que a salvação é individual, Ele quer que cada um de nós abrimos a porta dos nossos corações com amor para o Espírito Santo fazer morada. Se não fazemos isso, não teremos amor. Se não fazemos isso, não teremos os dons. O Espírito Santo ele não vai habitar no templo que é o nosso corpo. Então, quando falamos dos dons, é algo que precisamos sim procurar com zelo. Procurar com zelo porque o Senhor ele quer confiar. O Senhor ele quer entregar os dons, mas há pessoas que realmente queiram usar os dons da maneira certa. Não adianta você ter dons e enterrar os seus dons. Não adianta você ter amor e enterrar o seu amor. Não adianta você ser esperto, eu prego bem, eu faço isso bem, mas vai valer de quê se você não tem amor ao que você faz? Falo isso principalmente ao reino dos céus, ao reino da casa do Senhor. Todos nós estamos aqui com um propósito. Se você está aqui sem propósito, irmãos, desculpa eu falar, mas para o céu você não vai. Essa é a realidade. Se você vem para a igreja para ficar com a boca calada e entra do mesmo jeito, sai do mesmo jeito, não escuta o que o Espírito Santo quer falar para a sua vida, de nada
valeu a pena a sua vinda até aqui nessa noite. A partir do momento quando você coloca assim o reino de Deus, a sua justiça, as coisas do Senhor em primeiro lugar, tudo muda na sua vida. Falo isso porque, sim, a partir do momento quando eu coloquei o Senhor como prioridade na minha vida, falo prioridade é sim, prioridade. A ponto de eu deixar qualquer coisa do mundo, a ponto de eu deixar qualquer coisa da carne para lá. Mas eu vou entregar sim o meu melhor ao Senhor. Porque eu sei que um dia o Senhor vai ver o meu esforço. Um dia o Senhor ele vai ver o esforço de cada um dos irmãos. A obra do Senhor ela precisa de pessoas que realmente amem a casa do Senhor. Que ame o que faz, que ame o que prega, que ame de verdade o que louva. Não adianta você louvar algo e não louvar com amor. Vai sair uma canção vazia, como eu já falei. Toda vez quando eu venho para a casa do Senhor e pego o meu instrumento, são dons que o Senhor me entregou um dia. Hoje eu entrego os dons e eu compartilho dos meus dons com pessoas que realmente têm o amor. Eu tenho alguns alunos, pela graça do Senhor, de bateria que eu fiquei assim, cara, fiquei emocionado porque pessoas que vêm de águas lindas para um ensaio e chega com todo vigor, com todo amor e chega com aquela emoção e fala, não, eu vou aprender. Escuta e vai lá e erra, mas faz de novo. Mas erra de novo e faz de novo. É gratificante quando você vê pessoas falando que se inspira na sua vida, na presença do Senhor que há dentro do seu coração, da sua vida. Esses dias eu me emocionei porque um jovem falou assim, irmão Paulo, eu me inspiro em você, porque eu vim aqui para aprender e ver que o meu professor, ele é usado por Deus fazendo isso, irmãos, é algo gratificante. Há um tempo atrás eu fui para um retiro e nesse retiro, 2 jovens, depois de um culto, chegaram para mim e falaram algo que se me comoveu. Eu fui chamado para ministrar adoração em uma igreja e naquele momento eu deixei todas as coisas do mundo para fora e eu abri o meu coração e falei, Senhor, faça morada, me use de uma forma que as pessoas possam ser cheias do Espírito Santo. Naquela noite aquela igreja foi tomada e durante mais de meia hora as pessoas não sabiam parar de glorificar o nome do Senhor, as pessoas não paravam de glorificar, de dizer aleluia e de cantar. E no final daquela noite eu fui para o meu alojamento, onde era o alojamento dos homens, dos varões, e 2 jovens chegaram para mim e falaram, irmão Paulo, de qual igreja que você é? E aí eu falei, eu sou da Assembleia de Deus, Ministério Rocha Eterna. E aí os jovens falaram assim, a sua igreja deve ser abençoada de ter a sua vida lá, porque você é um homem cheio do Espírito Santo. Amém. E nós nos inspiramos na sua vida. E naquele momento, quando eu escutei aquilo, irmãos, esse algo de se emocionar. Porque você vê que o Senhor, Ele habita no seu coração, o Senhor, Ele faz morada na sua vida. A partir do momento quando você faz as coisas de Deus com zelo, a partir do momento quando você faz as coisas do Senhor com amor, tudo muda. As pessoas são cheias do Espírito Santo, as pessoas são usadas através da sua vida. A partir do momento quando você vem para entregar algo da parte do Senhor, sim, as pessoas elas são cheias. Então, irmãos, quando vierem para a casa do Senhor, quando vocês saírem da sua casa, saiam em espírito de adoração. Saiam em espírito de buscar mais do Senhor, buscar mais do reino. Porque o Senhor, Ele dará, sim, amor, dará vigor à sua vida. Eu agradeço ao Senhor porque hoje eu me sinto-se muito próximo do Senhor. A partir do momento quando é dado, sim, responsabilidades, é dado, sim, mais amor e mais zelo à obra do Senhor. A partir do momento quando é dado responsabilidade, sim, é dado mais graça. Você não faz as coisas do Senhor de qualquer jeito. Você não vem para a casa do Senhor para chegar e ser mais uma pessoa rebelde. De chegar simplesmente sentar no seu banco e ficar lá nas coisas da carne. Falo isso por mim mesmo.
mudei muito durante muitos anos e a minha vida tem sido diferente. A partir do momento quando eu entreguei, sim, a minha vida é 100% ao Senhor e fazer as coisas com amor, tudo mudou. Amém. E eu falo aos irmãos, quando vier para a casa do Senhor para fazer algo, faça com amor. Se dedique 100%. Não entregue uma canção vazia, não entregue uma pregação vazia, não entregue uma oração vazia. Esses dias eu escutei uma pessoa falando para mim que não queria mais que as orações dela fossem orações repetitivas, orações que já estavam gravadas na sua mente. É verdade, irmãos. Muitas das vezes fazemos orações que já estão gravadas, orações que você faz todas as noites só e pronto, acaba, vai dormir, ou levanta, faz a mesma oração que você faz todos os dias e pronto. Irmãos, o Senhor não quer isso. O Senhor, Ele quer que você entregue a sua alma, o seu coração, abra a porta do seu coração a Ele todos os dias. Quando eu falo isso, todos os dias, renove a sua esperança no Senhor, renove a sua força no Senhor, a sua fé. Todos os dias, entregue mais e mais ainda do seu coração, entregue mais do seu espírito ao Senhor. Se você ontem fez uma pregação sobre isso, pregue amanhã sobre algo que vai edificar mais ainda a vida das pessoas, ou que vai transformar assim mais ainda a vida das pessoas. Quando eu falo transformar, seja pregação de exortação, seja pregação de amor, seja pregação de qualquer coisa, dedique mais ainda todos os dias na casa do Senhor. Amém. No que você faz, na obra do Espírito Santo. Essa palavra ela fala assim: seguir com amor e procurar com zelo, com zelo. Então, quando for fazer algo, faça com amor. Eu agradeço muito a vida do pastor Jota Barros por essa oportunidade, porque talvez o Espírito Santo ele queria falar com alguém. Podia ser através da vida de qualquer uma dessas pessoas que estão aqui hoje. Poderia ser através da vida de uma criança. Irmãos, o Senhor ele teve, sim, viu graça em minha vida para que eu trouxesse uma palavra hoje. Eu sinto que alguém merecia ou precisava escutar isso. Não faça as coisas de Deus com qualquer jeito. Se vem para a igreja, dedique sim o seu tempo ao Espírito Santo, para a casa do Senhor. Porque eu sei que serão sim recompensados. Amém? No versículo 14 também fala, 14 e 12: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar nelas para a edificação da igreja. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais abundar, saber mais, sempre aprimorar-se os dons do Espírito Santo neles para a edificação da igreja. Quando falamos de sobejar ou abundar, é sim, sempre procurar saber mais, procurar com zelo, procurar com amor, neles para a edificação da igreja, para a igreja se edificar todos os dias. Então, sim, procure todos os dias se abundar mais na presença do Senhor, na casa do Senhor, na obra do Senhor. E nessa noite, irmãos, eu quero agradecer essa oportunidade. Não me prolongarei muito, mas confesso que trouxe o que o Espírito ele colocou no meu coração, mesmo cansado, mas estamos aqui dando o nosso melhor ao Senhor. Sei que todos os irmãos têm suas atividades diárias, sei que todos os irmãos têm trabalhos, mas todos estão aqui, acredito eu, que de amor, com amor, e assim o Senhor ele se agrada. Então, nessa noite eu quero agradecer a minha oportunidade e peço que os irmãos meditem nessa palavra, amém? E que as palmas louvam ao Senhor. Amém?
seja Deus da igreja. E é uma passagem linda de Coríntios, né? 1 Coríntios só fala sobre os dons. Procurai com zelo, né? Dom da profecia, da revelação, do ensino, da ciência. Mas quando se fala com zelo, é porque tem que ser com carinho. E aquele dom que você escolheu para fazer, ou para se colocar à disposição de Deus, tem que ser com todo cuidado, com toda a dedicação. Não pode ser de qualquer jeito, um crente de qualquer jeito, um diácono de qualquer jeito, um presbítero de qualquer jeito. Amém. Está falando que tem superar o lugar. Você tem que se esforçar, entendeu? Fazer com zelo a obra de Deus. Não é o cansaço, não é a fadiga que vai me colocar pretexto de não querer trabalhar. Não são os meus olhos, não são as dores que eu estou passando, mas é a minha dedicação, o trabalho que me foi confiado. Amém, igreja? Amém. Então está aí o recado. Eu tenho observado o irmão Paulo por esses dias aí, que eu precisava sempre de alguém me ajudando aqui. E no momento eu estava assim, precisando assim, de um momento, de uma mão para me ajudar, ele aparecia. Aí eu falei: olha, Paulo, você chegou bem na hora, faça isso aqui. Uma coisa que eu admiro nele é que ele não questiona. O que eu mandei ele fazer, ele faz. Ele faça isso aqui. Eu não vou te dar uma ordem contrária. Faça isso aqui e faça. Não questione, não pergunte como vai ser. Faça o que eu estou lhe mandando. Pronto, acabou. Quando Deus nos dá uma ordem, faça o que Ele está nos colocando. Você não foi convidado para estar questionando o que Deus já determinou. A pior coisa que tem é quando você dá uma ordem para alguém e alguém fica criando pretexto. Então, mas ele fez. E ficou bem feito. Até falei para ele: olha, a pintura que eu fiz ali, tudo que eu fiz a primeira de mão, você fez a segunda de mão. Falei para ele que ele fez as mesmas coisas que eu fiz. E ele fez bem feito. Outros irmãos que estiveram aqui fizeram bem feito também. Eu estou falando porque ele teve mais tempo aqui comigo. Então o que eu quero falar para a igreja: esteja sempre pronto para ouvir, tardio em falar. Procura sempre crescer na graça e no conhecimento. Amém? Procure você. Faça tudo bem feito. Amém? Amém. Nós vamos estar orando aqui pelos pedidos. Então vamos orar por você daí, tá? Porque eu tenho um recado rápido para passar pela igreja. E o que eu quero passar aqui, eu não quero comunicar nada, porque é algo nosso. Só quero falar para você que está na live: olha, amanhã é sexta, né? Amanhã começa a nossa festa. Bispo Ziel Batista, um grande escatólogo da palavra de Deus, estará ministrando, vale a pena, igreja. Sábado, o pastor e cantor André Rodrigues de Feira de Santana, muito amigo do cantor Lázaro. Lázaro, na verdade, se converteu vendo o testemunho dele, grande amigo dele. Lázaro era um menino que ia para a consagração com a viola nas costas, e Deus fez uma grande obra na vida dele. Bom, igreja, vamos ficar de pé? Quero convidar o presbítero teu amigo, mas primeiro eu quero estar orando por você. Você vai botar a mão no seu coração. A bênção que está aqui já está com você. Eu vou pedir o Espírito Santo que enche o teu coração, tira as vazias, tira a tristeza, tira tudo aquilo que te incomoda. Oramos ao Deus, querido Deus, Pai da eternidade. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir, Pai, por cada membro desta casa que está fazendo a campanha
Jesus, entra na minha casa. Deus, tira as rapinas, tira tudo aquilo, Pai, as bagunças, a desorganização da nossa vida física e espiritual, Senhor. Tira aquilo, Pai, que o Senhor tem se aborrecido, Pai, para que nós possamos te agradar continuamente, de dia e de noite, Pai. Que nós possamos ser grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, grandes jovens, grandes crianças na Tua presença. Meu Deus, eu quero pedir também pelo irmão Adriano, Pai, que o Senhor venha libertar ele, Pai. Ele se colocou à disposição para o Senhor trabalhar naquela vida. Eu quero orar por ele. Eu oro também pela vida da irmã Eliane, dos irmãos que estão conectados aqui na live, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Pai, o nosso lar. Agora, direciona a mão para o seu lar, querido Deus. Abençoa o lar desse irmão, dessa irmã, Pai. Que haja paz, que haja submissão, que haja renúncia, que haja entrega. Ó meu Pai, para que tua igreja cresça na graça e no conhecimento. Amém, igreja? Amém. Vocês já estão abençoados. Agora eu quero convidar o presbítero comigo. Amém? Vamos estar. Irmão Paulo, você na condição de profeta hoje, te convido para você orar aqui nos pedidos de oração. Amém? Vamos apresentar aqui a caixa de oração, segura aqui. Tem uns cadernos de oração também aqui. Vamos só consagrar aqui, tá, irmão? Abra o punho, louvado seja Deus, meu Deus. Repreenda, Pai, todo o mal da vitória, meu Pai. Ó, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, da vitória. Repreenda todo o mal, Pai, com o teu sangue. Abençoa, Pai, esses elementos que aqui estão, Pai. Abençoe o meu lar, a tua casa, Pai, a casa de cada um que estão conectados em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Sente um pouquinho. Eu quero agradecer a Deus, você que está na live, que Deus abençoe. Amanhã, sexta-feira, às 19h20, a igreja 7 horas já está aberta, te esperando aqui, vai ter surpresa. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.